Você certamente já ouviu falar de muitos escritores que escrevem com outros nomes, com outras identidades. A nossa convidada de hoje tem pelo menos 3 nomes para as suas obras. Ela é Luciane Aparecida, autora do Mata Doce, o primeiro romance escrito sob o nome Luciane Aparecida. Seja muito bem-vinda, Luciane. Muito obrigada. Que bom ter você por aqui. Vamos conversar começando sobre essa questão do nome para você. Me fala, da onde surgiu essa questão de você, enfim, né, assumir outras identidades para escrever seus livros, suas obras? Começou como uma brincadeira, a princípio, na adolescência. Eu comecei a escrever no diário. E aí, minha mãe leu esse diário, fez um comentário no diário e eu julguei, adolescente, que se eu assinasse com outro nome, ela não saberia que aqueles textos que estavam sendo escritos ali eram meus. Então, eu comecei a escrever assim, criei ali uma poeta, uma mulher que escrevia poesias. E aí, depois, com o passar dos anos, fiz o curso de letras, tive contato e informações sobre mulheres que faziam isso como uma prática de repensar a sua escrita dentro do cenário literário, como Bell Hooks. Sim. Bell Hooks é uma referência ao nome da avó dela, materna. Então, existe um movimento, uma tradição de mulheres no continente americano, principalmente que estão envolvidas ou querendo repensar o período colonial ou essa herança da violência patriarcal e colonial. E elas reescrevem o nome fazendo referência à avó materna. Então, aí eu criei o nome Ruth do Caso, em referência à minha avó materna, que se chama Ruth. E comecei ali a inventar uma autora, essa escritora, essa assinatura. E com essa assinatura eu comecei a escrever textos que dialogassem com essas questões, essas tragédias de um país que passou por esses movimentos coloniais. Então, com o nome Ruth do Caso, eu escrevi livros que dialogavam com esses temas. Sim, que interessante. E o Bell Hooks, ele é grafado também em caixa baixa, né? O que é muito interessante, porque isso também comunica, traz uma outra comunicação. Traz a perspectiva de pensar a estética. Bell Hooks faz isso esteticamente, tanto que eu costumo dizer que não é um heterônimo. O que nós fazemos é uma assinatura estética. Que eu ia te perguntar agora, se é um heterônimo ou não, né? Não é. Eu costumo dizer que não é um heterônimo, porque a ideia não é se filiar a uma tradição de um Fernando Pessoa, por exemplo. Sim. A ideia é se filiar a uma tradição de mulheres que precisam se reinventar para compor um lugar de existência, pensar um mundo possível dentro de toda essa herança patriarcal de violência, como é que podemos ir sobrevivendo. E aí eu acho que a composição é ir sobrevivendo a partir de uma conexão com outras mulheres. Mulheres que estão anteriores a nós, mas que fazem a nossa existência hoje possível. Então, por que o Mata Doce, pela primeira vez, tem o teu nome, Luciane Aparecida? E já emendando a pergunta, né, fala um pouco da trama do Mata Doce. Sim, no período da pandemia, eu acho que fui repensando o meu trabalho literário. E talvez muita gente precisou repensar a vida, né, forçadamente, a própria existência. Teve o país girando um pouco à extrema-direita, teve o processo da pandemia, enfim. Todos esses movimentos que dizem respeito à nossa existência, dizem respeito ao nosso comer, ao nosso dormir, porque eu acho que as coisas elas estão muito interconectadas. Eu não penso a sociedade de um jeito estanque e separado. Então eu comecei a repensar também a minha existência e a minha produção, o meu trabalho. E a ideia que foi nascendo em mim foi um desejo de me comunicar de um jeito mais rápido ou mais urgente com a vida. Ou mais direto, talvez. Enfim, várias coisas foram surgindo. E eu acho que o meu nome, ele também reflete um pouco a história de muitas outras mulheres no Brasil. O Aparecida faz referência a uma promessa. Então, a madrinha fez uma promessa no meu nascimento, a Santa Nossa Senhora Aparecida, para eu sobreviver. Esse nome diz de um lugar de sobrevivência, diz de um recorte de muitas mulheres que precisaram ir se construindo
a partir dessa reinvenção de si e tendo como apelo a existência de outras mulheres, de outras entidades, enfim. E aí, nessa perspectiva, eu fui repensando esse meu desejo de escrever no mundo a partir de um lugar de pensar as mulheres e colocar o meu próprio corpo em jogo. Bom, e aí vem essa história também, um pouco desse diálogo. Matadoce tem como personagem principal Maria Teresa, que é uma criança órfã, que é adotada por duas mulheres. É um povoado ficcional que se chama Matadoce e que nesse povoado existe um grande casarão. Nesse casarão mora uma professora e Tuninha, que é uma bordadeira, uma mulher travesti, esposa dessa professora, e elas encontram uma criança que está ali entre 3 a 4 anos, no meio da roça, próximo a uma plantação de bananas. E essas mulheres acolhem essa criança órfã e levam essa criança para criar. Então, Matadoce conta a trajetória dessa personagem, que é a trajetória de muitas mulheres, eu acho. Independente dessa mulher ter vivido uma experiência em comunidade rural ou não, eu acho que qualquer pessoa humana pode experimentar esses desejos. Eu queria muito lidar com a ideia do desamparo, com essa vida, a proximidade entre a vida e a morte, ou simplesmente com amor. Eu acho que Matadoce é um livro que conta uma história de amor, uma escolha amorosa. As mulheres escolhem amar uma criança órfã e criar essa criança. E essa criança, na fase da velhice das mães, escolhe amar as mães e cuidar dessas mulheres velhas. Então, o livro vai ser esse trânsito da vida dessa personagem. Eu vi você falando sobre a idade das personagens, que são pessoas idosas. Como é escrever, ter na centralidade de uma história mulheres idosas, mulheres que têm um amor, que têm um relacionamento. Isso, como foi para você trazer essa temática para a literatura? Eu acho que é o meu mundo, é o meu ponto de partida na vida, porque eu fui criada por minha avó, que é uma mulher viva hoje de 98 anos, e convivi com muitas pessoas idosas próximas à minha avó. Por exemplo, minha avó tinha um amigo, seu Leandro, que era um senhor de 104 anos. Então, eu logo, desde a infância, acompanhava a minha avó. Eu sou de uma comunidade rural no interior da Bahia, que se chama O Charco, que fica no Vale do Rio Jiquiriçá. E lá eu convivi muito com esses idosos. Então, o primeiro jeito que eu comecei a pensar o mundo foi a partir da perspectiva de pessoas velhas. Então, o jeito que eu via a transição das estações, que eu via o pensar sobre as árvores, o jeito de pensar a água naquela comunidade, estava muito associada ao meu convívio com pessoas mais velhas, com pessoas idosas. E o mundo da leitura também, porque foram os meus avós que deixaram para mim esse desejo absurdo pela literatura. Essas pessoas mais velhas, elas me ensinaram sobre esse desejo de pensar o mundo a partir da conexão com a arte. São grandes intelectuais e uma arte que está associada não só à leitura escrita do texto, mas o que meu avô me ensinou, por exemplo, sobre a poesia, diz respeito a olhar as nuvens, ao formato das nuvens. Então, eu queria levar isso para o texto. Então, eu peguei o formato do romance mais tradicional e pensei, quando fui escrever, assim, eu quero um texto que possa falar com isso, que possa trazer essas pessoas. Eu quero que possamos amar pessoas mais velhas. Então, Matadoce vem de um desejo meu como escritora, de que a gente possa amar pessoas velhas. Aí, se isso se desencadeou desse jeito ou não, eu acho que são as pessoas leitoras que vão poder ir comentando e nos dizendo, mas esse era o meu desejo como escritora. Eu escrevi esse livro nessa perspectiva. E assim fui fazendo escolhas de um modo que, ao longo de toda a narrativa, existissem pessoas mais velhas. Isso é bonito e interessante porque é uma discussão muito atual, né, no Brasil e no mundo. As pessoas estão debatendo sobre a questão do etarismo, sobre esse vício na juventude, como se as pessoas não fossem autorizadas a envelhecer. E a sua literatura está refletindo um momento, uma discussão muito, como dizem, né, up to date, está na boca do povo. Né? Sabe, eu acho que a literatura, de algum jeito, ela pensa o mundo também. E, de algum jeito, ela acompanha o agora. Eu acredito muito no agora. Eu sou uma pessoa que me posiciono
no agora. Eu não me furto de ser influenciada pelo que está acontecendo agora, imediatamente, nesse instante. O que se move, o vento que passa, que bate numa árvore, que faz uma onda ficar maior e tomar uma estrada. Então, eu estou disposta a isso. E eu acho que nós, pessoas que trabalhamos com arte, quando a gente se dispõe a isso, a gente acaba se conectando com os temas que são as demandas do nosso tempo contemporâneo. E eu quero, de algum jeito, contribuir com os temas do nosso tempo para que a gente possa se sensibilizar diante a isso. Foi uma surpresa ver agora que o tema do Enem desse ano foi essa questão de pensar mulheres e o cuidado que mulheres têm com pessoas mais velhas. Então, eu acho que a gente está mesmo nesse momento que a sociedade está mais disposta a pensar nisso. E talvez a pandemia trouxe essa urgência também, essa proximidade com a morte. Não que já não estivéssemos, de algum jeito, cientes, né, disso, mas eu acho que acendeu isso de um jeito mais forte, né? Voltando à questão dos nomes, a gente sabe que em diversas culturas africanas, o nome ele é muito mais do que qualquer coisa, ou do que um gosto estético. O nome ele carrega um significado, carrega destinos, carrega fazeres. Você pensa nos nomes dos seus personagens também, imaginando assim uma certa ruptura, né, com a lógica de nomear que a gente sempre se acostumou a ver? Eu pensei nisso na personagem Maria Teresa, que essa personagem, ela recebe esse nome pelas mães, Maria Teresa, e ao longo da narrativa, a partir de uma situação trágica que acontece com ela, que eu não vou revelar tudo aqui. Não dê um spoiler, por favor. É isso, mas a partir dessa situação, ela muda de nome. Ela passa a ser nomeada como Filhinha Mata-Boi. Olha. E antes ela era datilógrafa, depois ela passa a ser matadora de boi, uma profissão que não, até então na comunidade Mata Doce, não era exercida por mulheres e só por homens. E ela passa a realizar essa função. E nesse momento esse nome diz respeito ao destino dela, então se conecta com essa tradição que diz sobre uma existência que está num lugar religioso, que está num lugar subjetivo, que está numa conexão ancestral. Tudo isso é interessante para a personagem. A personagem se compõe a partir de um lugar de fé também. A fé é muito importante na narrativa de Mata Doce. Nada está dissociado de uma composição de fé, de uma ideia religiosa. E diz desses encontros diversos religiosos que o Brasil expõe de algum modo, né? E que no livro eu quis tratar de um jeito mais carinhoso ou amoroso. Eu quis pensar isso, pensar o lugar de fé da personagem como um caminho de liberdade. Ela encontra esse caminho numa situação de muita dor e a partir dele ela consegue seguir em frente. Dessa relação, então, do nome sim ancestral na composição desse livro. Tá vendo como eu peguei aqui? Peguei a referência. E tem uma outra coisa muito interessante nesse livro, que é um certo passeio entre uma doçura, violência, a questão da violência no livro, na história. Como você lida com ela? Tem uma grande discussão, né, sobre ser gráfico ou não, ser explícito ou não, na hora que a gente descreve cenas de violência. Como você lidou com isso para a construção do Mata Doce? Eu lidei com dificuldade, porque eu acho que não é simples lidar com violência. Eu não queria ter que lidar com violência, eu acho que ninguém quer. Mas nem todo mundo tem a opção de não lidar. E aí, estar quase sempre diante as determinadas situações de violência, eu decido usar isso como uma questão também no texto, porque eu acho que nenhuma dor se resolve se fica abafada, se fica sem fala. Eu acho que a gente precisa falar também do que dói. Pode ser difícil lidar, e aí foi difícil escrever sobre essa dor, e na escrita eu fui buscando lugares de respiro. Então, coloquei uma personagem que é uma cadelinha, por exemplo, na narrativa. Foi um lugar de respiro para mim, enquanto escritora. Essa cadelinha que se chama Chula, ela altera o tempo. Então, o livro é como uma memória, um pensar, um falar oral de uma história.
E aí tem um momento que a história está ficando muito dura, muito pesada, e a cadelinha aparece entre as personagens e o tempo muda. Isso me ajudou a escrever essa história também. Colocar a fé dentro do livro também me ajudou a ir lidando com esses temas. Mas eu acho que é indispensável. Eu, como uma escritora contemporânea, uma mulher viva no tempo de hoje, eu acho que é indispensável ficar atenta a isso. Eu acho que todas as pessoas deveriam estar. Eu acho que a literatura tem também um papel e tem uma responsabilidade social de nos fazer sentir o que pode estar no nosso cotidiano, já num lugar de não percepção, de não emoção. É como se a gente visse sempre estatísticas sobre, por exemplo... A naturalização. A naturalização. Naturalização do feminicídio, naturalização das violências raciais. E isso passa a não ser mais uma emoção. Você vê na TV, vê na internet, mais uma estatística, mas você não chora. E eu queria fazer chorar. Eu queria que, quando a pessoa lesse Mata Doce, ela pudesse dizer assim, poxa, a vida não deveria ser assim. E eu acho que a literatura, a arte pode nos fazer isso. Às vezes a gente se emociona com a música, com o poema, com o romance também, eu acho que pode ser possível. Pois então, você estava me falando sobre a relação com a imagem, com a fotografia. E eu segurei para mim uma frase que você disse, né? Que é, eu não acredito em arte isolada, eu não acredito em arte que não seja atravessada por outras formas, expressões artísticas. Como é a sua relação com a imagem, com a foto? Quais outras referências você usa? Eu acho que é isso, eu acho que a arte ela não está presa em caixas. Eu acho que toda pessoa que escreve é também uma intelectual do seu tempo e como uma pessoa intelectual do seu tempo, ela tem que dialogar com outras artes. Então, por exemplo, para escrever Mata Doce, tem uma música de Luiz Gonzaga que se chama A Morte do Vaqueiro, que me comoveu muito na composição da personagem Chula. Tem um poema de Drummond que se chama Consolo na Praia, que tem uma cadelinha também, um cão, um cachorro nesse poema, que também me comoveu muito para escrever o romance. Então, eu tenho esse diálogo com as artes visuais, com a fotografia. Eu, na minha carreira literária, tenho um diálogo muito grande com a fotografia. Eu publiquei um livro de poemas, uma plaquete, que eu penso como uma história contada em 11 sessões, que tem como inspiração a fotografia de uma mulher negra no final do século XIX na Bahia. A única informação que se tem nessa fotografia é essa, a mulher negra da Bahia. Então, eu fiquei durante muito tempo em diálogo com essa fotografia. É uma fotografia que está no arquivo do Instituto Moreira Salles. Esse texto foi publicado no Círculo de Poemas. O poema foi escrito como uma carta de despedida da mãe. A composição ficcional que eu fiz é que essa mulher que está recortada nessa fotografia, uma fotografia para compor um cenário de nação, para compor a ideia de que o colonialismo ou o escravismo no Brasil foi simples. Então, eu construí ficcionalmente a ideia de que essa mulher não pôde se despedir da mãe, porque foi sequestrada para o escravismo ainda antes de começar a falar. Então, ela escreve, Macala é o nome desse texto, e aí eu escrevi pensando que ela diz ali, ela fala uma carta em despedida para a mãe. Então, meus textos todos têm essa conexão, sim, com outras artes. Vamos dar uma pausa rapidinha, porque a gente vai agora para o quadro Dando a Letra. Olá! A minha indicação de leitura de hoje é Inhamuns, de Cadantas, publicado pela editora Moinhos. A Cadantas é uma autora cearense, mestre em literatura comparada, e aqui neste livro ela vai nos apresentar a história de uma jornalista que retorna à sua terra natal, o sertão de Inhamuns, e a partir desse retorno ela acaba precisando encarar um passado que ela gostaria de esquecer. A Cadantas escreve com muita elegância e descreve super bem o sertão, aquele lugar, as terras sertanejas, sem deixar de lado um erotismo que é muito característico da sua prosa e que torna tudo ainda mais irresistível. Recomendo com entusiasmo a leitura deste livro. Voltamos agora com a entrevista com Luciane Aparecida e o seu livro Mata Doce, um grande sucesso, lindíssimo. E vamos voltar nesse assunto sobre a interação você falava da interação com outras artes, com a fotografia, com as imagens, e também sobre o tempo, que você não se furta em ser testemunha do seu tempo.
Mas você acredita que qual é o tempo que você gostaria de refletir no que você escreve? E quais são os seus projetos futuros com relação a essa escrita tão marcada pela presença da literatura negra, das reflexões em cima de ser mulher negra no Brasil? Eu queria escrever no tempo que fosse um tempo do amor, que a gente pudesse pensar isso como um tempo de liberdade, como um tempo de escolhas, que pudéssemos ter como opção de vida escolher, que pudéssemos, que a escolha fosse uma possibilidade para nós. E nem sempre é. E um jeito de construir caminho de liberdade para mim, então, nessa perspectiva, é pensar um tempo que ele não se organiza só nessa linearidade presente, passado, futuro, mas que ele pudesse se construir de outro jeito. E esse é um pensamento que não é só meu, não é um pensamento que está ligado a uma tradição que várias mulheres pensam isso. Como a Leda Maria Martins fala, exatamente. Né? Inclusive a teórica Leda Maria Martins, que encontrei com ela agora na Flip, fiquei emocionadíssima. É uma referência muito importante para mim, para o meu trabalho como intelectual, tanto na universidade, mas também na escrita literária, que é como ela vai pensar esse tempo em outra perspectiva, e não só nessa perspectiva linear. Então, todo esse pensamento que ela traz sobre isso e o jeito que a gente pode estabelecer uma conexão ancestral com esse pensar o tempo, diz respeito aos nossos lugares de liberdade hoje. Que se eu posso estar escrevendo sobre isso, se tenho como ponto de inspiração o seu texto, o romance que você elabora, eu já te disse como gosto do Crime do Cais do Valongo, enfim. Uma honra, né? Ou várias outras mulheres na tradição da literatura brasileira, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis, tantas mulheres que escrevem e que se conectam com esse outro tempo. É como se essas mulheres elas estivessem o tempo inteiro no presente. No espaço geográfico que eu estou, eu acho que o meu texto também dialoga com isso. Tem essa imagem da Bahia, uma Bahia que traz esse outro lugar da Bahia. A Bahia é um estado tão grande, né? Então, que traz esses outros recortes. É o meu desejo de continuar escrever sobre esse desenho geográfico que faz uma referência, tem como inspiração e ponto de partida esse meu lugar de vida. O chão que eu pisei, que eu carrego, independente de onde estiver, mas que não necessariamente para entrar nesse livro as pessoas precisam ter uma experiência de vida nesse lugar. Mas eu acho que é esse trânsito que diz respeito a uma percepção de tempo, a uma geografia, ao crescimento de uma flor, enfim. Eu acho que eu penso o tempo muito nessa lógica, a lógica da natureza. É um tempo que está nessa outra perspectiva de vida. Então, muito maravilhoso. Por favor, leia um trechinho do Mata Doce para gente. Certo. Vou ler um trecho aqui de Mata Doce que eu acho que dialoga com esse pensar um pouco a geografia também do lugar. Naquele dia, Maria Teresa tinha soltado o lenço azul que segurava o volume do seu cabelo no laço. O colocara sobre o colo e dissera ao namorado: "Deita aqui." Zezito olhou a namorada ali entre aquelas florzinhas brancas de umburana. Sua saia vermelha avivava o chão. Tinha receio de colocar seu ouvido no tempo daquela pausa e perder o controle do mundo. Se curvou assustado. Sentou sem jeito, com receio, abaixou o corpo e se entregou ao mar. Pousar o ouvido no colo da amada foi como escutar um mugido guardado entre movimentos de águas e ventos. O rapaz ouvia a concha e pela primeira vez quis se perder de si mesmo. Uau! Pura poesia, né? Você acha que esse conceito da escrevivência da Conceição, como você enxerga isso na tua obra e no teu estudo, né, como acadêmica? Traz um pouquinho sobre isso para nós. Conceição é uma grande referência. Eu acho que ela é uma grande referência, tanto teórica quanto literária. E é isso que eu acho que as coisas elas não estão tão separadas assim, né? Para nós, eu acho que nada nunca pode estar tão separado. E esse conceito que ela estabelece, eu acho que auxilia a que os nossos textos sejam lidos a partir de uma perspectiva mais
estética, porque senão, para retirar daquele lugar que as pessoas catalogam só como relato de vida. Então, a Conceição, ela leva a coisa para um outro patamar. Ela diz assim, não, é sério isso aqui que se está fazendo, porque o problema não é ser relato de vida, o problema é quando algumas pessoas julgam que isso é negativo. Ou caracterizam como se um texto que fizesse referência ao real de determinadas pessoas não tivesse validade, mas se de outras tem. Então, eu acho que isso é a escrevivência que ela vai realizando como um conceito teórico, e isso é indispensável, eu acho, para qualquer pessoa acadêmica. Eu acho que toda pessoa acadêmica deve fazer esse movimento intelectual, que é pensar esse conceito, que é ler essa literatura contemporânea que está sendo construída no Brasil, a partir desse viés teórico, que é indispensável para que a gente possa compreender determinadas questões de textos como esse, que devem, eu acho, ser lidos sim nessa conexão com vários outros, porque é aquela premissa de não andamos só. Você acha que existe um descompasso entre a crítica e a literatura que se faz nesse momento? Como é que você enxerga esse mercado literário e o que está se dizendo dele, principalmente, né? Eu acho que talvez exista, eu acho que a gente está num bom momento agora, eu quero acreditar, vamos ter essa esperança que sim, eu acho que sem ela talvez a gente não consiga transitar. Eu acho que a gente pode estar no momento que o mercado editorial talvez esteja mais atento a pensar, porque também é um jogo de interesses sociais, então é importante estar mais aberto a isso. E talvez as universidades, que são tão importantes para nós também, porque em alguma medida nós somos primeiro lidas nas universidades também, mas ainda talvez falte a alguns núcleos universitários do Brasil, porque o Brasil é enorme geograficamente. Então, falar da universidade não é falar só de um lugar, né? Se a gente vai pensar algumas universidades do Nordeste, eu acho que elas estão mais avançadas nesse pensar o contemporâneo em alguma medida, talvez. Então, eu acho que os núcleos mais tradicionais das universidades brasileiras precisam também fazer esse dever de casa, que é pensar o que está sendo produzido na literatura contemporânea. E eu acho que existe um interesse do mundo a pensar e ver o Brasil, a ler o Brasil. Eu acho que é um momento importante para a literatura brasileira também fora do país. E temos vários livros que têm rompido esses lugares também. Então, eu acho que nós estamos num momento bom. Eu quero acreditar que sim. Acreditamos que sim, acho que o nosso leitor e a nossa leitora, os nossos espectadores também acreditam que sim, mas infelizmente a gente vai ter que terminar e esperando que você possa voltar, Luciane, como Ruth do Caso. Pessoal, foi um prazer receber a Luciane Aparecida aqui no Trilha de Letras. Excelente semana, boas leituras e trilha o caminho da literatura passa aqui na TV Brasil.